Oi, eu sou o Márcio Alex e você está no canal Mais 15 Minutos. Hoje nós vamos fazer uma retrospectiva da história da Noruega. Esse país lá do norte da Europa que hoje chama atenção pelo futebol, pelas paisagens congelantes, pelos fiordes, pelos vikings e pelo petróleo, e por ser considerado um dos lugares com melhor qualidade de vida do mundo. Então já deixa um like aqui, se inscreve no canal e bora entender como a Noruega saiu de uma terra de povos antigos e navegadores vikings para se tornar um país moderno, rico, organizado e respeitado no mundo inteiro. Para começar, precisamos localizar a Noruega no mapa. A Noruega fica no norte da Europa, na região conhecida como Escandinávia. Ela faz fronteira com a Suécia, a Finlândia e a Rússia, além de ser banhada pelo Oceano Atlântico Norte e pelo Mar do Norte. É um país comprido, cheio de montanhas, florestas, ilhas, geleiras e aqueles famosos fiordes, que são entradas do mar cercadas por paredões enormes de pedra. E essa geografia explica muita coisa sobre a história norueguesa. A Noruega sempre foi uma terra marcada pelo frio, pelo mar e pelas montanhas. Durante muito tempo, viver ali exigia adaptação, coragem e muito conhecimento da natureza. Os primeiros grupos humanos chegaram à região milhares de anos atrás, depois do fim da última era glacial. Com o gelo recuando, surgiram áreas onde era possível caçar, pescar e viver perto do litoral. Esses primeiros habitantes dependiam muito do mar. A pesca, a navegação e a caça eram fundamentais para a sobrevivência. Com o passar dos séculos, pequenas comunidades foram se formando ao longo da costa e dos vales. Como o território era cheio de montanhas e regiões difíceis de atravessar, muitas dessas comunidades viviam de maneira bastante independente. E aí chegamos a uma das fases mais famosas da história da Noruega, a Era Viking. Quando a gente fala em vikings, muita gente já pensa em guerreiros de capacete, barcos enormes e ataques pelo mar. Mas a história é mais complexa do que isso. Os vikings eram navegadores, comerciantes, agricultores, exploradores e também guerreiros. Eles dominavam muito bem a construção de embarcações e sabiam navegar por longas distâncias em mares perigosos. A partir do final do século VIII, os vikings da região da Noruega começaram a se expandir pelo Atlântico Norte. Eles chegaram a ilhas, costas e territórios distantes, navegaram para regiões como as Ilhas Britânicas, Islândia, Groenlândia e até áreas da América do Norte, muito antes das grandes navegações europeias dos séculos XV e XVI. Essa expansão viking mostrou a força marítima dos povos nórdicos. Mas dentro da própria Noruega ainda não existia um país unificado como conhecemos hoje. O território era dividido entre chefes locais, pequenos reis e famílias poderosas que disputavam influência. A tradição aponta o rei Harald de Cabelo Belo como uma das figuras importantes nesse processo de unificação. Ele teria governado no final do século IX e início do século X, e é lembrado como um dos primeiros reis associados à ideia de uma Noruega unificada. Mas é importante entender, essa unificação não aconteceu de uma vez só, foi um processo longo, cheio de disputas, alianças e conflitos. Com o tempo, o cristianismo também começou a ganhar força na Noruega. Além disso, muitos povos nórdicos seguiam antigas crenças ligadas a deuses como Odin, Thor, Freyja e Loki. A mitologia nórdica fazia parte da visão de mundo dessas comunidades, influenciando histórias, rituais e tradições. A chegada do cristianismo mudou profundamente a sociedade norueguesa. Reis cristãos passaram a fortalecer seu poder, construir igrejas e aproximar a Noruega de outros reinos europeus. Entre os nomes importantes desse período está Olavo II, conhecido depois como Santo Olavo. Ele governou no século IX e ficou associado à consolidação do cristianismo na Noruega. Com o passar do tempo, a Noruega foi se tornando um reino mais organizado. Durante a Idade Média, o país consolidou sua monarquia, fortaleceu leis, ampliou sua influência no Atlântico Norte e manteve controle sobre territórios como Islândia, Groenlândia, Ilhas Faroé e parte das ilhas do norte do Atlântico. Mas a história norueguesa também passou por momentos muito difíceis. No século XIV, a peste negra chegou à Noruega e provocou uma tragédia enorme. A doença matou uma parte muito grande da população e abalou profundamente a economia, a organização social e a força política do rei.
Com menos habitantes, menos produção e menos arrecadação, a Noruega ficou mais enfraquecida. E esse enfraquecimento ajudou a abrir caminho para um período em que o país perderia grande parte da sua autonomia. Em 1397 foi criada a União de Kalmar, que juntava Noruega, Dinamarca e Suécia sob um mesmo monarca. A ideia era unir os reinos nórdicos, mas na prática a Noruega acabou ficando em uma posição cada vez mais dependente. Com o tempo, a Suécia saiu dessa união, mas a Noruega continuou ligada à Dinamarca. E aí começou um longo período conhecido como a união entre Dinamarca e Noruega. Essa união durou vários séculos, de 1380 até 1814. Durante esse período, muitas decisões importantes passaram a ser tomadas em Copenhague, capital da Dinamarca. A Noruega perdeu bastante autonomia política e ficou em muitos momentos em uma posição secundária dentro do reino dinamarquês. Mesmo assim, a identidade norueguesa não desapareceu. O povo continuou mantendo suas tradições, sua relação com o mar, sua cultura local e suas formas próprias de viver. Nas vilas, nos campos, nas montanhas e nos fiordes, a vida norueguesa seguia o seu caminho. Ao longo dos séculos, a economia norueguesa esteve muito ligada à pesca, à madeira, ao comércio marítimo e à navegação. O mar continuava sendo uma espécie de entrada natural para o país. Ah, meu amigo, mas no final do século XIX tudo mudou. A Europa estava passando por grandes guerras e a Dinamarca acabou ficando do lado derrotado nas disputas napoleônicas. Como consequência, em 1814 a Dinamarca foi obrigada a entregar a Noruega para a Suécia. Só que os noruegueses não aceitaram isso de forma passiva. Em 1814, representantes noruegueses se reuniram em Eidsvoll e criaram uma constituição própria. Esse momento é muito importante para a história da Noruega, porque marcou o desejo do país de decidir o próprio destino. No dia 17 de maio de 1814, a Constituição norueguesa foi aprovada. Até hoje, essa data é celebrada como o Dia Nacional da Noruega. Por um breve momento, a Noruega tentou seguir como um país independente, mas a pressão sueca foi muito forte. E ainda em 1814 o país acabou entrando em uma união com a Suécia. Só que essa união era diferente da antiga relação com a Dinamarca. A Noruega manteve sua constituição, seu parlamento e certa autonomia interna. Porém, continuava ligada ao rei sueco e não tinha controle total sobre a sua política externa. Durante o século XIX, o sentimento nacional norueguês cresceu bastante. Intelectuais, escritores, artistas, políticos e pessoas comuns começaram a valorizar cada vez mais a língua, a cultura, as tradições e a paisagem do país. A Noruega queria ser reconhecida como uma nação com uma identidade própria. Esse movimento nacional foi ganhando força aos poucos. A população passou a defender mais autonomia, mais representação e mais liberdade para conduzir seus próprios interesses. E esse processo levaria a um dos momentos mais importantes da história norueguesa. Em 1905, depois de muitos anos de negociação e de um forte sentimento nacional, a união entre Noruega e Suécia chegou ao fim. Um referendo foi realizado e a população norueguesa votou de forma esmagadora pela dissolução da união. A separação aconteceu de maneira pacífica, algo bastante raro para a época. Em vez de uma guerra, prevaleceram a negociação e a diplomacia. Com isso, a Noruega voltava a ser um país totalmente independente. Mas ainda faltava escolher quem seria o chefe de Estado. Os noruegueses decidiram manter uma monarquia constitucional, modelo que continua existindo até hoje. O príncipe Carol da Dinamarca aceitou o convite para ocupar o trono e adotou o nome de Rokseth, tornando-se o primeiro rei da Noruega independente. A partir daí, o país começou a fortalecer suas instituições, ampliar a participação política da população e investir no desenvolvimento nacional. No início do século XX, a economia ainda dependia muito da pesca, da navegação, da exploração da madeira e do comércio marítimo. A frota mercante norueguesa crescia rapidamente e se tornava uma das maiores do mundo. Mas a tranquilidade durou pouco. Em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial. A Noruega decidiu permanecer neutra, mesmo sem participar diretamente dos combates. O país sofreu impactos econômicos e perdeu diversos navios mercantes que navegavam pelo Atlântico.
Terminada a guerra, a Noruega continuou seu processo de crescimento. Porém, poucos anos depois, outra crise mundial mudaria completamente o rumo da história. Em 1939 teve a Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, a Noruega declarou neutralidade. Só que dessa vez a estratégia não funcionou. Em abril de 1940, a Alemanha nazista invadiu a Noruega. O motivo era estratégico. Os alemães queriam controlar a costa norueguesa, garantir rotas marítimas importantes e proteger o transporte do minério de ferro vindo da Suécia, fundamental para sua indústria de guerra. As forças norueguesas resistiram, mas eram muito menores que o exército alemão. Depois de semanas de combate, o governo e a família real deixaram o país e seguiram para o Reino Unido, de onde continuaram coordenando a resistência. Enquanto isso, a Noruega permaneceu ocupada pelos nazistas durante praticamente 5 anos. Foi um período extremamente difícil. Houve censura, perseguições, prisões, resistência clandestina e deportação de judeus noruegueses para campos de concentração. Mesmo diante da ocupação, milhares de pessoas participaram da resistência, realizando ações de espionagem, sabotagem e apoio aos aliados. Uma das operações mais famosas aconteceu quando integrantes da resistência conseguiram sabotar uma fábrica responsável pela produção de água pesada, um material que poderia ajudar o programa nuclear alemão. Essa missão tornou-se uma das operações de sabotagens mais conhecidas da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, com a derrota da Alemanha nazista, a Noruega finalmente foi libertada. O rei Håkon VII retornou ao país e foi recebido como símbolo de resistência nacional. Terminada a guerra, começou um enorme trabalho de reconstrução. A Noruega investiu na recuperação da economia, modernizou sua infraestrutura e fortaleceu ainda mais suas instituições democráticas. Em 1949, o país entrou para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aproximando-se das principais democracias ocidentais durante a Guerra Fria. Mas a grande transformação econômica ainda estava por vir. No final da década de 1960, enormes reservas de petróleo e gás natural foram descobertas no Mar do Norte. Essa descoberta mudou completamente o destino da Noruega. Diferentemente de muitos países que enfrentaram problemas ao explorar seus recursos naturais, os noruegueses adotaram uma estratégia bastante cuidadosa. O governo criou regras rígidas para administrar essa riqueza. Boa parte do dinheiro obtido com a exploração do petróleo passou a ser investida em um fundo soberano. Vem cá, na prática, esse fundo funciona como uma enorme poupança nacional. Em vez de gastar toda a receita imediatamente, a Noruega investe esses recursos em empresas, imóveis e ativos financeiros espalhados pelo mundo. Hoje, esse fundo é considerado um dos maiores fundos soberanos do planeta, com patrimônio avaliado em mais de $1 trilhão. A ideia é simples: garantir que a riqueza do petróleo também beneficie as próximas gerações. Esse planejamento ajudou a transformar a Noruega em uma das economias mais estáveis do mundo. Ao mesmo tempo, o país investiu pesado em educação, saúde, pesquisa científica, infraestrutura e proteção social. Hoje, os serviços públicos noruegueses estão entre os melhores do planeta. A educação é amplamente acessível, o sistema de saúde atende toda a população, a expectativa de vida é elevada e os índices de segurança costumam estar entre os melhores do mundo. Mesmo sendo um grande produtor de petróleo e gás, a Noruega também investe fortemente em energias renováveis. Grande parte da eletricidade consumida no país vem de usinas hidrelétricas, aproveitando seus rios, montanhas e desníveis naturais. Outra característica interessante é a relação dos noruegueses com a natureza. As montanhas, os lagos, as florestas e os famosos fiordes fazem parte do cotidiano da população. Existe até uma tradição, conhecida como Friluftsliv, uma expressão que representa o hábito de viver ao ar livre, aproveitando as trilhas, caminhadas, esquis e outras atividades em contato com a natureza. A cultura norueguesa também ganhou destaque mundial. O país é conhecido por sua literatura, sua arquitetura, seu design e pela forte influência da antiga mitologia nórdica.
que até hoje inspira livros, filmes, séries e jogos. Outro símbolo nacional é o Prêmio Nobel da Paz. Embora os demais prêmios Nobel sejam entregues na Suécia, o Nobel da Paz é entregue todos os anos em Oslo, capital da Noruega. E chegamos ao assunto que colocou a Noruega novamente em destaque no cenário esportivo: o futebol. Durante décadas, a seleção norueguesa viveu altos e baixos. Mas nos últimos anos, uma nova geração de jogadores mudou completamente esse cenário. Nomes como Erling Haaland, um dos maiores atacantes do futebol mundial, e Martin Ødegaard, referência no meio-campo, ajudaram a elevar o nível da seleção. A equipe passou a competir de igual para igual contra adversários tradicionais da Europa e voltou a alimentar o sonho de disputar grandes torneios internacionais. Foi justamente nesse crescimento que chamou ainda mais atenção durante a Copa do Mundo. Muita gente passou a olhar para a Noruega apenas por causa do futebol. Mas por trás da camisa vermelha existe uma história construída ao longo de mais de 1000 anos. Uma história que começou com pequenos povoados espalhados entre montanhas e fiordes. Passou pela era Vikings, enfrentou epidemias, uniões políticas, ocupações estrangeiras, guerras mundiais e conseguiu transformar um país de clima rigoroso em uma das nações mais desenvolvidas do planeta. Hoje, meu amigo, a Noruega é frequentemente lembrada como exemplo de planejamento, estabilidade, qualidade de vida e respeito às instituições. Um país que soube aproveitar suas riquezas naturais, mas que nunca deixou de investir naquilo que realmente faz diferença às pessoas. E talvez seja exatamente esse o maior ensinamento da história norueguesa. Os recursos naturais ajudaram muito, mas foram a educação, a boa gestão, o planejamento ao longo prazo e as instituições sólidas que transformaram a Noruega em uma referência mundial. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal Mais 15 Minutos para acompanhar os próximos conteúdos sobre história e atualidades. Eu sou o Márcio Alex. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.